Agora que cresci, você quer me namorar. Tô gravando pro episódio. Igor Suzuki. Kung Fu só serve pra coreografia de luta. KKKKK. Será mesmo que Kung Fu só serve pra coreografias de luta? Bom, é claro que quando a gente resume o Kung Fu, a gente acaba sempre lembrando de filmes Bruce Lee, Jet Li, Jack Chan e outros. Tudo é mais belo no cinema, tudo funciona no cinema, mas na vida real a gente sabe que não é bem assim. Então é natural que a gente tenha comentários como o do nosso amigo Igor Suzuki, que duvida muito que Kung Fu funcione. Mas a gente precisa pensar no que é Kung Fu. Kung Fu. Kung Fu, ou Wushu, são as artes marciais de origem chinesa. São muitas etnias na China, consequentemente também muitos estilos nasceram espalhados por todo aquele território que a gente conhece como território chinês. Imagina o Brasil, a China é grande igual o Brasil, só que imagina um Brasil onde todas as regiões, norte, sul, sudeste, centro-oeste, tenhamos ali diversos estilos de artes marciais, ok? Imagine que os portugueses não tenham invadido aqui o Brasil e nós tenhamos histórias herdado dos índios, por exemplo, dos nativos, um monte de estilos de artes marciais das diferentes tribos. A gente podia ter esse tipo de coisa, talvez, né? Mas como a gente dizimou os índios aqui e trouxeram os escravos da África, nós trouxemos aí junto com eles um pouco da capoeira, que é considerada uma arte marcial, uma arte brasileira. E depois a gente teve aí o surgimento do jiu-jitsu brasileiro com essa adaptação da arte marcial japonesa, né, aqui no Brasil. Tem a arte marcial dos índios também, eu não me recordo o nome agora, nem sei explicar muito bem sobre ela para vocês, mas a nossa origem do Brasil, do povo nativo, o que eles trouxeram, deixaram herdado pra gente é muito pouco pelo nosso processo histórico. Já a China é um lugar muito mais, com uma história muito mais antiga, ok? E a gente tem registros de coisas bem antigas relacionadas às artes marciais. Mas certamente muito do que a gente tem hoje na China em relação aos estilos são coisas muito novas. Certamente o Kung Fu que é praticado hoje na China e no mundo não é o mesmo Kung Fu de antigamente, na época que existiam rebeliões, guerras, onde a arte marcial bem empregada salvava a vida das pessoas, né? Então hoje o Kung Fu ele é muito mais artístico e esportivo ou cinematográfico do que uma arte de guerra. Faz algum sentido você pegar o seu facão, o seu treinamento de lança e ficar se preparando para usar isso contra alguém? Numa situação real na sua vida? Pegar o Kung Fu da essência, da raiz, aquele com o dedo no olho, cotovelada na coluna, chutar contra a articulação do joelho, golpe na carótida, tudo isso, quebrar o dedo, furar o olho. Você vai treinar isso à vera para usar isso nos dias de hoje? É muito difícil. O professor que incentiva muito esse tipo de coisa, aquele professor que vierá falar para você, não, tem que treinar o facão, porque se você precisar usar, você vai usar. Meu amigo, toma cuidado, pode ser uma péssima influência para você. Assim como se a gente pensar no jiu-jitsu, que foi, como eu falei, que veio do Japão, ele veio de uma época de guerras no Japão, e aí você desenvolve posteriormente ele aqui no Brasil com um cunho muito mais esse aprofundamento no solo, né, muito mais dos tempos atuais, porque não faria menor sentido você ficar atracado no chão por muito tempo numa época de guerra lá no Japão, o inimigo viria por trás de você e mataria você. Hoje em dia o jiu-jitsu faz o maior sentido, porque não vai ter um inimigo para vir por trás e matar você. Você vai fazer que nem os Gracies fizeram, né, eles impuseram o jiu-jitsu, eles mostraram que era eficiente quando eles iam na academia, com 1 contra 1, não podia ninguém intervir, você tá ali no chão. Pá, você ganha, você usa o sistema de alavanca em cima do adversário, pode ser inclusive um adversário muito mais forte que você, mas se não souber usar as alavancas do corpo no chão, você vai perder.
E o jiu-jitsu mostrou que ele é muito eficiente contra uma única pessoa e geralmente com ambientes controlados, igual no tatame, numa academia, né? Eu não estou falando aqui que não seja eficiente na rua, dentro de um carro, dentro do seu quarto. O jiu-jitsu pode salvar a sua vida, assim como outras artes marciais também. Mas o que eu quero dizer é que ele faz sentido nos dias de hoje. Antigamente não faria menor sentido. O Kung Fu, como demonstração, faz o maior sentido nos dias de hoje, mas não faria o menor sentido em tempos anteriores. Você teria que usar aquilo para salvar a sua vida. Então o que a gente tem hoje de moderno em termos de Kung Fu para você ser um bom lutador dentro do Kung Fu? A gente tem o Sanda, que é o boxe chinês, e a gente também tem o Shuai Jiao, que é uma outra luta famosa do Kung Fu, que é uma luta agarrada que inclusive é muito antiga e que teria dado origem também ao próprio jiu-jitsu japonês, as lutas agarradas que saíram da China e foram para o Japão. Então, tanto o Shuai Jiao quanto o Sanda são excelentes para você aprender a lutar. Os estilos que envolvem as formas também ensinam muita coisa, de técnicas de defesa pessoal, técnicas de mobilização, defesas, mas eles acabam não dando um foco muito grande no combate. E você só fica bom naquilo que você faz muito. Se você faz muita luta ou sparring contra alguém, você vai ficar bom naquilo, porque você vai testando o que funciona e o que não funciona, você vai se testando, vai vendo como você reage na luta, né? A cada combate você vai aprendendo alguma coisa e você vai se tornando um cara experiente na luta. Para lutar contra uma outra pessoa, você tem que treinar o combate, o sparring. Não, pode bater. E é claro que tem muitas escolas que não fazem o sparring, se dedicam mais a movimentos de formas, de Taolu, ou então de cultivo da saúde, através do Tai Chi Chuan, por exemplo. E você vai ter aquelas escolas que incluem também o combate na sua grade curricular. Isso é muito normal. E como é que é o combate? Esse combate que eu acabo de mostrar para vocês, Sanda e Shuai Jiao. Muitas escolas hoje adotam isso para que o lado mais marcial, o lado do contato real, aconteça diariamente para aqueles que buscam mais essa parte da arte marcial. Temos aí lutadores dentro do UFC excelentíssimos que vêm do Kung Fu, que vêm do Sanda, do boxe chinês, que luta Shuai Jiao também. A Weili Zhang, ela traz isso da China, ela traz essas origens e ela tem lutado muito bem, perdeu a última luta, mas ela era campeã desde então. E o Muslim Shalikov também, o russo, que já foi campeão mundial aí de Sanda diversas vezes, inclusive ganhando de vários chineses muito bons. O cara é um excelente lutador de Sanda. Está ali dentro do Kung Fu, isso também é Kung Fu. Só que as pessoas não conhecem muito mais o lado artístico, cinematográfico, que também é muito legal, não tem nada contra, mas o que é importante a gente saber é o que você quer. Você quer hoje aprender a se defender usando o Kung Fu? Você tem que buscar um treinamento com alguém que vá realmente te guiar nesse caminho. Então eu posso mesclar na minha aula da forma como eu quero e como os alunos também têm interesse. Dentro do Taolu eu poderia apenas ensinar as formas e passar um pouquinho da defesa pessoal para eles, certo? Ou inverter, aqueles alunos que treinam a defesa pessoal, eu posso passar um pouquinho das formas. Ou aqueles que treinam Sanda, eu posso passar um pouquinho da defesa pessoal. Ou aqueles que treinam defesa pessoal, eu posso passar um pouquinho do Sanda. E por aí vai, depende do objetivo. Então a gente tem que sempre manter a especificidade do treinamento, aquilo que é específico, aquilo que você vai usar. Não adianta você ficar batendo no tijolo 1000 vezes, e quando você for bater em alguém, vai entrar aquela história, né? Tijolo não revida e nem esquiva, né? Então, não tem essa história de que Kung Fu funciona, não funciona. Kung Fu funciona se você souber treinar ele para que ele funcione dentro do seu objetivo, tá certo? E é isso, espero que você tenha gostado desse bate-papo aqui. Deixa o like, deixa o seu comentário aí do que você pensa a respeito disso também. E nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço, saudações, Zaijian!